Olá, querido, tudo bem? Nesse tempo a gente vai voltar com o nosso estudo de 1 Pedro. Lembrando que semana passada a gente falou sobre o capítulo 2, terminamos o capítulo 2 especificamente, e hoje a gente vai trabalhar com o iniciozinho do capítulo 3, que fala sobre o marido, a esposa e eles juntos em oração. A gente vai trabalhar ali até o verso de número 8, e nós vamos então, a partir dali, fazer os nossos estudos de hoje. O trecho que a gente está estudando, ele é muito legal porque fala sobre os deveres do marido e da esposa. Primeiro a esposa, Pedro primeiro cita a esposa e depois Pedro também cita o marido, os deveres do marido. E é legal a gente perceber que o Novo Testamento tem parâmetros para o casamento, para a união da família e principalmente para as concepções a respeito do marido e da esposa. É legal a gente perceber que os autores bíblicos se preocupavam com a conduta familiar. Isso porque a família é a base de uma sociedade. E se você quer influenciar positivamente uma sociedade, isso começa pela forma com que a família trabalha os princípios de valor, os princípios de educação, ou seja, os princípios de moral da família, né? Isso é muito importante e era isso que Pedro queria explicar para os cristãos, que tudo começa dentro de casa, com os deveres da esposa, do marido e depois de ambos juntos numa relação devocional, que é isso que a gente vai trabalhar agora. Primeiro, Pedro fala sobre as mulheres. Pedro é legal porque ele fala sobre uma questão de sujeição. E é interessante a gente pensar e explicar a respeito dessa questão da sujeição que Pedro está falando em 1 Pedro, porque essa sujeição, sejam sujeitas aos vossos maridos, precisa ser colocado de acordo com a cultura da época, porque muita gente vai perguntar, será que Pedro está sendo a favor da mulher ser submissa ao marido de uma forma quase que deixando o marido com uma autoridade maior dentro de casa, ou colocando a mulher como submissa a todos os caprichos, desejos e vontades do marido? É importante a gente entender o contexto que Pedro está. Pedro está escrevendo uma carta, primeiro, geral, como a gente falou no primeiro vídeo nosso, escrevendo a várias comunidades romanas. Na época não estava escrevendo para uma comunidade judaica, estava escrevendo para uma comunidade romana. E é importante você entender que na comunidade romana, a mulher, o papel da mulher é um papel completamente diferente até mesmo em Jerusalém. Pelo incrível que pareça, apesar das questões patriarcais de Jerusalém, da sociedade muito masculinizada, onde a mulher tinha pouca influência, por exemplo, a mulher não podia falar nas sinagogas, a mulher não podia se assentar nos lugares mais nobres da sinagoga, ela e os filhos tinham que ficar atrás, em silêncio. Essa era a prática comum nas sinagogas. Na cultura romana é um pouco pior. A sociedade romana tratava as mulheres como propriedade, ou seja, a esposa, ela não é esposa do marido na sociedade romana, ela é propriedade do marido. O marido tem posse sobre a mulher. Então isso traz uma relação completamente diferente na relação do matrimônio, principalmente no Novo Testamento, principalmente as comunidades que Pedro está escrevendo, entende? Então Pedro, quando fala a mulher sujeitem-se aos seus maridos, Pedro está explicando para que a mulher não seja não vá contra a cultura da época, entende? Não conquiste ou não ganhe o seu marido por uma ação de insubordinação, de insujeição, de conflito, de guerras e de brigas com o seu marido, por causa justamente dessa autoridade masculina e do homem na sociedade. Pelo contrário, Pedro diz que a mulher deveria ser uma mulher mansa e tranquila. O que isso significa? Significa que a mulher deveria ser dócil, amigável, deveria ser bondosa. Vale lembrar que a gente falou no vídeo passado que Pedro está muito focado na carta, na epístola, que não tem essas divisões de capítulos, em falar sobre essa questão da bondade, da prática do bem. Pedro fala, por exemplo, para os escravos serem também submissos aos seus senhores. Isso não significa que Pedro está concordando com a escravidão, mas colocando que o escravo, na condição de escravo, e visto que isso não tinha como ser mudado por uma carta de Pedro, ou pela vontade de Pedro, ou pela vontade do escravo,
Então, se essa era a condição que se achava o indivíduo cristão, então assim que ele praticasse o bem e fosse fiel à condição, ao seu Senhor, às questões que estavam ali inseridas no Novo Testamento. A gente percebe o trecho bíblico também falando a respeito disso com relação às mulheres, tá bom? Que as mulheres sejam submissas aos vossos maridos e que elas então consigam, com essa sujeição, serem também pregadoras do Evangelho sem precisar pronunciar palavras, através do testemunho. Muitas mulheres tinham se convertido, mas seus maridos romanos não tinham aquela relação com tanto carinho, com tanto apreço ao cristianismo. E o cristianismo podia ser pregado pela prática do bem, da doçura, da generosidade, da cumplicidade, não é? Da animosidade que elas teriam para com a sua casa. Então isso é um grande ensino de Pedro. É a mesma coisa com relação aos escravos, Pedro está tratando também com as mulheres. Se é a condição que vocês estão, se é a condição que vocês se encontram, sejam assim, né? Sejam assim, ou seja, nesse estado, nessa condição, sejam cristãs, sabe? Testemunhem de Cristo, da graça de Cristo, do amor de Cristo às suas casas. Não é? E aos maridos, é interessante a gente pensar que também tem responsabilidades ao marido. A mulher deveria ser submissa às questões da sua casa e do seu contexto, né, de ser uma propriedade, né? Mas também o marido deveria tratar a esposa com entendimento. Algumas versões diz: trate a sua esposa com sabedoria. E o que é esse entendimento? É cuidado e boas ações, tá bom? Boas ações também de generosidade, de amor, de carinho. É legal que no texto diz porque ela é uma parte mais fraca, mais sensível. Essa fraqueza não é somente a condição física que Pedro se refere, mas também, possivelmente, a questão social da mulher na sociedade antiga. Como ela não tinha o mesmo papel e também, obviamente, a mesma valorização que um homem, sendo ela mais frágil por causa dessas questões, era importantíssimo que o homem tratasse ela com muito zelo, muito carinho e muito cuidado. A mulher não deveria ter ornamentações, porque esses adornos aí que a mulher tinha no contexto do Antigo Testamento, no contexto, do Novo Testamento, ali naquele contexto da igreja ali, simbolizava uma mulher irreverente a religiões, uma mulher ateia, né? Uma mulher que não tinha valores religiosos em si. Isso justificava essas mulheres pintadas e etc. Então a mulher que deveria ser uma mulher consagrada, ela não usava esse tipo de adereço externo. Lógico que isso é uma questão cultural, tá bom? Porque o que Pedro quer é que ela seja bela por dentro, que a mulher seja um exemplo de Cristo, bela, perfeita e formosa por dentro. E esse é um ensinamento perfeito que Pedro traz para nós também nos dias de hoje, de que a valorização do ser humano na nossa cultura é o estético, né? Principalmente as mulheres, é o batom, é a roupa, é o cabelo, é a maquiagem, quando na verdade o que importa mesmo para uma casa e para o cristianismo e para o Senhor é o interior, é o coração devoto em Cristo e por meio de Cristo agindo com doçura, com bondade, com sabedoria e com graça dentro da sua casa, sendo bênção para a sua casa. Mas essa responsabilidade também é masculina. Pedro diz: honrem as suas mulheres. Ou seja, honrar é respeitar e valorizar. Ou seja, tem uma ação também de responsabilização do homem para a propriedade que ele recebeu, né? Para a mulher que era vista dessa maneira. Ele precisava tratá-la com todo o carinho. E ambos, sendo generosos um com o outro, eles estariam cumprindo o terceiro e último papel do texto, que é a vida devocional. O texto diz lá no finalzinho desse trecho de Pedro inicial, diz assim: tratem a mulher de vocês com honra, com carinho, depois a mulher cumprir todo também o seu dever de esposa no matrimônio, para que vocês não estejam para que não sejam interrompidas as vossas orações. O que isso significa? Que muitas vezes a discórdia é o grande inimigo do matrimônio, que a discórdia, a briga, a rivalidade, as guerras dentro de casa é o que mais atrapalha o casal de permanecer unidos, estáveis, né, emocionalmente e relacionalmente, e também dessa maneira unidos a Deus.
O que mais impede um casamento de ser abençoado e satisfatório, segundo Pedro, é o grande problema das guerras, dos conflitos dentro de casa, seja por interesse, seja por machismo, seja por teimosia, seja por qualquer questão. Isso impede o casal de juntos buscarem a Deus. E é isso que Pedro está dizendo. O casal precisa estar compromissado um com o outro, mas também precisa estar compromissado ao Senhor em oração. Ou seja, precisa estar com a sua vida devocional em dia. Precisam estar unidos e juntos buscando ao Senhor. Isso é um aspecto que Pedro está trazendo também muito importante para a gente. A família precisa entender que o primeiro lugar onde a gente busca o Senhor é dentro da nossa casa. Primeiro com as nossas ações e depois junto com o nosso cônjuge, e depois pode também estar associado aos nossos filhos, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, orando ao Senhor, elevando o nosso pensamento, a nossa voz, o nosso coração e fazendo com que a nossa casa seja o primeiro culto, o primeiro lugar de culto da nossa vida, da vida da nossa família, da vida da nossa esposa, dos nossos filhos e dos nossos maridos. Então esse trecho de Pedro é fundamental porque ele alicerça, ele dá direção para o matrimônio. E o matrimônio tem a direção que Pedro está trazendo em resumo. É a participação, a visão de que tanto a mulher quanto o homem precisam agir de forma correta nos seus deveres sociais, que se cumprem no tempo de Pedro e também se cumprem no tempo de hoje, e que eles juntos, em cooperação, em amor, em bondade, em reciprocidade, carinho, eles também juntos busquem ao Senhor Todo-Poderoso. Essa é uma receita de Pedro para que a gente consiga testemunhar Cristo e evidenciar Cristo na nossa casa e fora dela também na sociedade. Gostou do estudo? Então compartilha com as pessoas, vai lá no YouTube, deixa o like também, porque isso ajuda a gente a poder entender, mostrar para o YouTube que a gente está fazendo um estudo legal, que pessoas estão gostando. E também compartilhe, mostre para pessoas e se inscreva também para que você também seja notificado nos vídeos que a gente coloca aqui no canal. Geralmente eu coloco todo sábado, quero tentar colocar 2 por semana, por enquanto a gente está fazendo todo sábado o estudo de 1 Pedro, tá bom? Se você tem alguma pergunta, escreva aí nos comentários que eu quero fazer perguntas e respostas no final de 1 Pedro, tentando responder alguma dúvida que ficou pendente, tá bom? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.